Por que algumas empresas são tão bem-sucedidas quando o assunto se trata de vendas e outras vivem reclamando a falta de resultados? Como algumas conseguem transformar qualquer não em sim, enquanto outras nem conseguem se aproximar do seu cliente? Se você é empresário, acredita que vender é difícil, que você não tem habilidade, se você tem uma empresa que está enfrentando dificuldades para manter ou aumentar suas vendas, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Eu quero te ajudar. Hoje eu vou dividir com vocês alguns dos segredos que foram compartilhados pelos maiores vendedores do mundo e que podem ajudar você a melhorar a performance de vendas da sua empresa também. Mas antes que eu comece o assunto, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Simone Bonin, eu sou especialista em gestão para pequenas empresas e hoje eu vim aqui para compartilhar alguns dos meus conhecimentos sobre vendas que podem ajudar a muitos empresários que estão passando por dificuldades justamente porque não estão conseguindo bater as suas metas de vendas mensais ou anuais. Agora, empresário, vem cá e me conta uma coisa. Você acredita que um vendedor já nasce com um dom, uma habilidade natural? Então, vamos logo desmistificar essa crença. Para ser um bom vendedor, você precisa de 3 coisas. Ser ambicioso, e não confunda ambição com ganância. Você precisa conhecer as técnicas corretas, porque uma venda é um processo que começa lá na prospecção do cliente e vai até o pós-venda, e um bom vendedor, ele tem que cumprir todas essas etapas. E por último, você deve saber lidar com as suas emoções. O pior campo de batalha, ele não acontece no campo de vendas, mas sim aqui dentro da sua mente. Então, você vai ter ansiedade, você vai encontrar adversidades, contrariedade, muitos nãos para ter um sim. E é por isso a importância de saber controlar tudo isso para você não perder o jogo, ou seja, a sua venda. Então agora, pessoal, vamos detalhar esses 3 pontos fundamentais para ter sucesso em vendas. E para o primeiro ponto, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você também confunde o termo ambição com ganância? Se confunde? Vamos começar essa conversa desmistificando essa crença. Uma pessoa gananciosa, na minha opinião, é uma pessoa sem escrúpulos, que pensa apenas no benefício próprio, que não mede as consequências do que está fazendo e se vai prejudicar outras pessoas em prol do seu desejo. Já uma pessoa ambiciosa é aquela que almeja ter uma vida melhor, que trabalha para poder usufruir dos benefícios que o dinheiro pode trazer para a sua vida. Seja morar em uma casa melhor, dar uma condição de vida melhor para a sua família. Uma pessoa ambiciosa consegue aumentar o seu nível de qualidade de vida a cada pequena conquista. Ela entende que o mundo tem muito a oferecer, né? E ela está disposta a conquistar tudo isso. Nós podemos comparar a ambição dos vendedores com os esportistas. Um atleta que é um ambicioso por vitórias, por várias conquistas, ele treina muito, ele está sempre corrigindo os pequenos detalhes que podem melhorar minimamente a sua performance, mas que no final podem garantir uma vitória ou uma derrota por questão de segundo, um gol, um passe correto. Já um atleta que não é ambicioso por vitória, ele não vai trabalhar nesse nível de detalhe, nesse nível de perfeição. Para ele, o que importa é estar lá competindo. Não importa a sua colocação ou seu desempenho. E assim também acontece com um vendedor. Se ele tem ambição por ser um vencedor, ele vai estudar, dominar as técnicas, vai ficar atento a cada detalhe, corrigir os pequenos erros que está cometendo para conseguir fechar o maior número de vendas possíveis. Ambos querem sempre estar atuando em alta performance. Ser ambicioso, gente, é uma característica muito positiva do indivíduo. Pessoas ambiciosas, elas geralmente não vivem na zona do vitimismo, achando que tudo na vida é difícil, que elas nasceram para sofrer, viver fazendo economia, né? Sem aproveitar o que o mundo tem para oferecer de melhor, né? Aquele mimimi o tempo inteiro, ai, porque isso, ai, porque aquilo. Elas entendem que é sempre possível
aprender e fazer mais para conquistar os seus sonhos. Então, minha gente, agora é o momento de parar um pouco para pensar. Vem cá comigo e presta atenção no que eu vou te falar. Você tem sua empresa. Você está sendo suficientemente ambicioso para conquistar o planejamento que você traçou, para ser reconhecido como um empresário de sucesso, para ter um bom lucro no final do mês, para prover boas condições de trabalho para os seus funcionários, para prover ótimas condições de vida para sua família? Uma empresa, ela é composta de vários departamentos e todos devem funcionar em sincronia através de uma boa gestão. Mas o empresário precisa botar aqui na cachola e entender que vendas é o motor que move essa máquina. É o que traz os recursos financeiros necessários para que essa empresa continue funcionando. Sem vendas, não há razão para uma empresa existir. E pessoal, muita atenção! Vendas ainda é um dos maiores problemas nas pequenas empresas. E a sua empresa também se enquadra nessa situação? Para você que é dono de uma pequena empresa e que acredita que ambição é ruim, é preciso repensar sobre esse conceito. Ambição, pelo nosso dicionário, significa anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração, pretensão. Agora, pare e pensa aqui comigo. Será que você acredita que ser ambicioso é algo que te ensinaram lá quando você era criança? É alguma crença que foi embutida na sua educação e que você vem carregando isso como algo ruim na sua vida? Achando que ser ambicioso é feio? Uma das principais coisas que nós devemos trabalhar quando vamos nos tornar um empresário de sucesso são sobre as crenças que nós carregamos ao longo da vida. Identificar quais são e se libertar dessas crenças que te limitam vai te tornar muito mais capaz de alcançar o sucesso que você deseja. Ter ambição, gente, é como ter fome de vencer. É uma habilidade comportamental que precisa ser desenvolvida se você quer ter um negócio lucrativo. Durante a jornada de vendas, você vai se deparar com muitas objeções dos compradores. Você vai encontrar pessoas mal educadas. Se você tiver pouco apetite, ou seja, pouca fome de vencer, provavelmente você não vai ser um vendedor bem-sucedido. Não vai superar todas essas adversidades. E, gente, o segundo ponto fundamental para ter sucesso em vendas é entender que para ser um bom vendedor, precisa usar as técnicas corretas. É como se você tivesse um passo a passo para cumprir, desde a prospecção do cliente até o pós-venda. Sendo assim, qualquer pessoa é capaz de efetuar boas vendas, desde que saiba utilizar essas técnicas. Um bom vendedor não é o falante, vendas não têm relação direta com ser comunicativo ou carismático. Essas características pessoais, elas podem ajudar, mas não é essencial. Muitas pessoas se acham incapazes de vender por se acharem tímidas ou introspectivas, mas elas podem se tornar ótimos vendedores se aprenderem a cumprir esse passo a passo com excelência. E você já parou para analisar se você tem conhecimento sobre essas técnicas ou se você sai aí vendendo de qualquer jeito? É bom parar e analisar, né, minha gente? A lógica para realizar uma venda, ela é sempre a mesma, né? A vontade de alguém que quer vender precisa encontrar a vontade de alguém que quer comprar. Sobre as técnicas de vendas, eu vou dividi-la em 2 momentos. O que deve ser realizado antes da venda, que são as estratégias de venda, e as técnicas que são usadas no momento da venda. Mas hoje eu vou falar somente das técnicas que são usadas no momento das vendas. Senão eu vou ficar aqui falando para vocês 3 horas e aí vocês vão cansar de ouvir a minha voz. Mas no próximo vídeo, que já está no forno, eu vou falar para vocês sobre essas estratégias da pré-venda. Então, o que são essas famosas técnicas de venda?
Essas técnicas, elas irão ajudar o vendedor a conduzir o cliente durante esse processo de compra. Lembrando que um vendedor, ele não fecha uma venda com todos os clientes que ele aborda, mas quanto melhor ele souber conduzir esse processo, mais chances ele tem de concluir a venda com sucesso. E quanto mais o vendedor treina, repete o processo e pratica, mais experiência ele ganha e mais vendas ele fecha. Eu vou compartilhar agora com vocês 6 passos que eu considero fundamentais que você siga no momento da venda. Vamos começar pela apresentação. A apresentação é aquele momento que você vai dizer quem você é, qual o seu nome, o que você faz, qual que é a empresa que você está representando. Essa etapa, ela não deve durar mais que 2 ou 3 minutos. Ela deve ser rápida, você deve falar num tom natural, sem um texto decorado. Ao mesmo tempo que você tem que ser amigável, você também já vai se posicionar dentro do processo, né? Mostrando ao que você veio, né? Aí, terminada a apresentação, é a hora da conexão com o cliente, né? E é aí que o bicho pega, porque esse é um dos momentos mais importantes. Empresário, você já ouviu alguma vez alguém falando: o cliente não compra um produto, e sim a pessoa que está vendendo? Toda vez que você ouvir isso, pode ter certeza que o assunto é sobre conexão com o cliente. E como estabelecer uma conexão com o cliente no momento da venda? Então, assim, procure sempre chamar o cliente pelo seu nome, deixe o cliente falar sobre ele, sobre a vida dele, estimule essa conversa. As pessoas, elas adoram falar sobre si mesmas, né? Então, faça a pergunta e deixe os clientes que exponham seus pensamentos, né? Seus desejos. Além desse passo ser muito importante para gerar conexão, nesse momento você pode coletar muitos dados para entender quais são as maiores dores e os problemas que o seu cliente precisa resolver e quais as objeções que ele tem em relação ao seu produto. Gente, sempre, mas sempre mesmo, demonstre interesse pelas pessoas e elas também irão se interessar por você. Gente, nesse momento da conexão, você também pode entender se o cliente ele já teve uma experiência negativa com a sua empresa ou com algum concorrente seu. E se ele tem uma história negativa gravada na mente dele, minha gente, provavelmente ele vai estar fechado para ouvir a sua proposta, porque a pessoa tem lá uma experiência ruim gravada dentro do subconsciente. Nesse momento, a pessoa que é um bom vendedor, ela vai saber ouvir essa história e ela vai reeditar, reescrever essa história dentro da mente do cliente. Dessa forma, aquela história ruim que era uma feridinha, você vai fazer com que ela vire uma cicatriz. E aí, o cliente vai poder começar uma nova história com você. Uma das maiores competências do bom vendedor é reeditar histórias. Porque todos nós que somos compradores, nós já tivemos alguma experiência ruim em algum momento da nossa vida, né? Alguma experiência de compra. Então, é muito importante identificar isso e fazer a reedição dessa história. O próximo passo, ele é chamado de decisão imediata. E o que é esse passo? Você vai pedir para o cliente tomar uma decisão já antes de você fazer a oferta? Não é isso. Mas você vai antecipar as objeções do seu cliente. Pessoas em um contexto geral, elas tendem a fugir de decisões. Isso é comportamento humano, gente, todo mundo é assim. Então, já estabeleça com o seu cliente um combinado para que no final da conversa ele possa tomar alguma decisão positiva ou negativa quanto à sua proposta. É normal o cliente se sentir inseguro no ato da proposta e criar objeções para tomar essa decisão. Então, passando essa fase que você vai fazer o acordo com o seu cliente, você vai para o pitch de vendas. E o que é esse tal pitch de vendas?
Para quem ainda não é familiar com esse termo, posso traduzir que ele é um discurso, né? Speech em inglês é discurso, então o pessoal abrevia e fala pitch de vendas, né? É o momento que você vai usar para convencer o seu cliente a comprar o seu produto. Nessa apresentação, gente, o vendedor ele deve ser empolgante, ele deve dar o máximo de detalhes possíveis sobre o produto. Ele tem que estar com uma energia muito boa e passar essa energia, né, para o comprador. Funciona assim, como se o vendedor ele conseguisse fazer uma degustação imaginária do produto na mente do cliente. Ele vai falando, né, e conduzindo o cliente a imaginar mentalmente todos os benefícios que ele terá ao comprar de você. Passando por esse passo, o seguinte chama fechamento econômico. É quando você vai tratar dos valores que você vai cobrar por essa venda. E aí, gente, nesse ponto, você já deve ter conduzido o seu cliente a uma viagem mental que ele possa ter entendido o verdadeiro valor do produto. E lembrando, gente, que valor do produto não tem nada a ver com preço, né? E sim o quanto o seu produto vai agregar na vida do seu cliente, né? Os problemas que você vai resolver na vida dele, né? E ainda para finalizar essa parte, né, quando você vai apresentar o fechamento econômico, é muito bom você ter dados comparativos em mãos, né, para você comparar o seu produto com outros produtos, né, o que você pode oferecer de melhor do que o seu concorrente oferece, né, o que a gente chama de comparáveis, né. E assim, tenha sempre uma oferta, uma proposta irrecusável para o seu cliente, né? Quando eu falo de oferta, eu não estou falando de preço, mas sim, eu estou falando de um pacote de benefícios que você vai trazer para o seu cliente. E após a compra, isso é muito importante, que é o momento que você vai fidelizar o seu cliente, né? É bom ter o feedback dele, né? Entender se o produto atendeu as expectativas dele. Hoje, no mundo virtual que nós vivemos, né? A gente faz negócios o tempo inteiro, né? Então, assim, colher depoimentos de clientes satisfeitos é uma ótima maneira de conquistar autoridade para que outras pessoas vejam isso, né? É uma validação da qualidade do teu produto. E é uma ótima maneira também de conquistar novos clientes. Parece complicado, gente? Eu não acredito. O que eu quero que você, empresário, sempre lembre é que vender não é simplesmente só tirar pedidos, né? Vender é um processo que exige conhecimento e exige dedicação. E que também esse processo é que vai fazer o motorzinho da sua empresa girar, né? Como eu falei ali no início, não faz sentido uma empresa não vender, não existe, né, uma razão para ela existir se não existir as vendas, né? E aí, assim, para terminar esse passo a passo do processo de vendas, eu ainda quero te dar algumas dicas para que você possa executar esse processo com mais perfeição. Então, assim, uma técnica que pode te ajudar muito antes de entrar numa venda é assim, você estar com uma energia alta, sempre alta, né? Então mantenha uma energia alta. Então assim, pare uns minutos, mentalize tudo que vai acontecer durante o processo de venda, né? É como se você fosse entrar num jogo e esse fosse o momento do aquecimento. Isso assim, vai ajudar a você se concentrar e deixar um pouco de lado as frequências que você trouxe de outras vendas ou de um dia de trabalho. Às vezes a gente carrega tanta energia negativa pelos lugares que a gente anda, né? Então é aquele momento que você vai centrar e se preparar para a próxima venda. E lembre, pessoal, né? Sempre dá o melhor de si. O interessante é assim, esteja 100% presente no momento da venda, né? Deixa a venda passada e deixa a venda futura de lado, né? Se concentre e dê o seu melhor nesse momento, porque o seu cliente, ele vai perceber o seu comportamento e ele vai perceber a sua presença e isso vai ajudar muito no seu processo de conexão. E o terceiro ponto que o empresário precisa ter para alcançar sucesso em vendas é saber gerenciar as suas emoções.
Um vendedor, antes de sair a campo, ele precisa saber trabalhar muito bem as suas emoções. O chamado campo de guerra das vendas é sempre uma batalha e muitas vezes sangrenta. Durante a sua jornada, você vai levar mais nãos do que sims. Um processo de venda, ele gera ansiedade. Por vezes você vai encontrar pessoas mal educadas no meio do caminho, vai sofrer pressão, vai se frustrar. Ao mesmo tempo, você precisa sempre transparecer calma, ter empatia com seus clientes, independente do que esteja acontecendo. Meus caros empresários que também exercem esse papel de vendedor, isso definitivamente não é para os fracos. Um empresário que não consegue equilibrar as suas emoções para aguentar tudo isso, vai desistir logo no primeiro momento. Para quem me acompanha há mais tempo aqui, sabe o quanto eu falo da importância do autoconhecimento no mundo do empreendedorismo e o quanto isso faz com que os empresários que se importam com esse assunto saiam ganhando e saiam na frente em relação aos demais. Se você trabalha com vendas e não sabe gerenciar as suas emoções, de nada adianta ter aquelas duas competências que falam sobre ambição e técnicas. Antes que uma venda aconteça no mundo real, ela já deve ter acontecido aqui, na sua mente. Se você não é capaz de lidar com as adversidades que esta posição te traz, se você não tem resiliência para encarar os nãos do dia a dia, você também não vai conseguir ter sucesso em vendas, infelizmente. E agora eu te pergunto, como você tem agido no seu dia a dia? Você tem se deixado levar por aquela vozinha do mal que está sempre na sua mente falando para você desistir? Falando em voz do mal, pessoal, para tudo, vamos abrir um parênteses, porque eu tenho algo para contar para vocês. Vocês sabem que dentro da nossa mente nós temos uma voz imaginária, não sabem? É aquela coisa. A nossa mente, gente, ela é muito tagarela. Ela é a coisa mais tagarela que existe na vida. E a gente tem uma vozinha do bem e uma vozinha do mal. Como se fosse o anjinho e o diabinho, né? E é comum, durante várias vezes no dia, que a gente converse com a nossa mente. Sabe aquele momento de divagação dos pensamentos? Mas, assim, nesse momento, é preciso que você perceba quem está conversando com você. Se é o anjinho ou se é o diabinho, né? Se o anjinho está te incentivando e te dando ânimo, ou se o diabinho, né, está dizendo que vai dar tudo errado. Façam um exercício mental durante o dia, né? E comecem a identificar qual voz está se sobressaindo na sua mente. E se a vozinha do mal estiver se sobressaindo, você precisa abaixar o volume dela, né? Para que você não ouça mais o que ela está te dizendo e você consiga fazer coisas, né, mais positivas e ter pensamentos mais positivos e ações mais positivas. Mas, agora deixando a voz de lado, né, eu vou passar algumas dicas de como você pode trabalhar as suas emoções para melhorar a sua performance em vendas. Então, primeiro nós vamos falar da tal da ansiedade, né, que é algo que nos atrapalha tanto no dia a dia. E que fique claro, pessoal, todos nós somos ansiosos, em maior ou menor grau, mas todos nós somos, né? Agora, se você for muito ansioso, no momento de uma venda, você pode colocar tudo a perder. Então lá, lembra do passo a passo lá que eu te falei, das técnicas de venda? Siga a risca, não pule etapas, cumpra o passo a passo e não esqueça do fechamento, né? Onde você já vai pedir para o cliente te dar uma resposta. Ou no caso, assim, né, se precisa de uma análise para definir melhor, né, para o cliente pensar, às vezes é um projeto grande, você pode pedir uma data para esse retorno, né? Isso já elimina em grande parte a ansiedade que esse processo te gera, né? Então, esteja o máximo possível
presente, isso é uma dica muito importante também. E uma dica para quem tem dificuldade de se manter tranquilo é praticar esportes e meditação, né, gente? Esses dois, eles ajudam muito a controlar o fator ansiedade na nossa vida. E agora eu vou falar da empatia. E você sabe qual que é a diferença entre simpatia e empatia? Muita gente ainda confunde essas duas palavras, mas eu quero que você que está aqui comigo entenda a diferença. Simpatia é aquela pessoa agradável, que está pronta para atender, né? Sempre disposta ali. Já a empatia é um processo onde você se identifica com outra pessoa, quando você consegue se colocar no lugar da outra pessoa, sentir como ela sente, pensar como ela pensa, né? E o vendedor que consegue desenvolver essa habilidade, ele pode tirar muito mais proveito ainda, porque ele vai conseguir entender muito mais o que o seu cliente precisa, né? Ele vai ter muito mais precisão nessa informação. O próximo passo é a paciência. Pessoal, desenvolver paciência é um exercício que nós devemos praticar diariamente. E no campo das vendas, é comum o vendedor encontrar pessoas que vão ser ríspidas, mal educadas, vão enrolar para atender, vão enrolar para dar uma resposta. Às vezes a gente tem vontade de mandar tudo a merda mesmo, mas não dá, né? O bom vendedor, ele não vai entrar nesse joguinho psicológico, né? E aí, com o tempo, a gente também entende que nem todo cliente é ideal para a nossa empresa, assim como nós não somos ideais para todos os clientes. Venda, gente, é como um jogo de encaixe, né? E nem tudo se encaixa. E aí, assim, quando você ouve que vendas é muito mais sobre relacionamento do que simplesmente oferecer um produto, você vai perceber quem são os clientes ideais para a tua empresa. E também tem a famosa resiliência, né? Para que eu possa fechar aqui essa lista de habilidades emocionais que o vendedor precisa desenvolver. E o ser resiliente, ele é aquele que se recobra com mais facilidade de uma derrota, né? É o que se adapta melhor às mudanças. Para você que é dono de uma empresa, nós sabemos o quão desafiadora é essa jornada. Ela é cheia de altos e baixos, né? E especialmente quando a gente trata de vendas, né? A gente sabe que esses altos e baixos aqui, eles podem ser maiores ainda, né? Então, por isso, desenvolver essa habilidade fará com que você sempre retome a direção correta, né? Nos momentos de queda. E aí você retoma com mais rapidez. E ainda tem um outro ponto fundamental que eu vou falar aqui para finalizar esse vídeo. Assim, qualquer empresário pode ter sucesso nas vendas dos seus produtos ou dos seus serviços. E durante o vídeo eu citei as principais habilidades e técnicas que devem ser usadas. E propositalmente eu deixei a primeira para falar por último. Então, pessoal, assim, para ter sucesso, também você precisa alinhar as suas qualidades pessoais com a imagem que você está passando para os outros. Existe uma analogia que ela é citada pelo senhor Matthias Porr, acho que é assim que fala, que foi um dos mais bem-sucedidos instrutores de venda lá na Alemanha. E nesta analogia, ele compara vendas com a jardinagem. Ele explica que o caule ou o tronco de uma árvore, eles devem ser fortes e retos para que produzam belos frutos e flores. E ele usa a mesma descrição para se referir ao vendedor, que na opinião dele, precisa ter uma identidade própria, sólida e consistente. Profissionais de venda devem ter autoconfiança, devem ter coragem, devem ser leais e devem ter ousadia. Eles devem acreditar em valores fundamentais. Lá no início do vídeo, eu falei para vocês sobre crenças, né? Mencionando sobre a ambição de um vendedor. E aqui neste momento do vídeo, eu volto a falar de crenças. As crenças e valores de um vendedor, elas devem ser muito coerentes com aquilo que ele demonstra ser para o cliente, né? Caso não seja, essa contradição, ela vai ser revelada pela linguagem, tanto verbal quanto não verbal. E aí você pode confundir o cliente, né?
A personalidade do vendedor, ela influencia os consumidores. Ela pode conquistar ou ela pode repelir um cliente. Então, você que ficou comigo até agora, você tem alinhado essas qualidades, seus valores pessoais, suas crenças com aquilo que você quer realmente passar para o seu cliente? Pessoal, eu espero que eu possa ter contribuído um pouco mais nessa jornada de vocês como empreendedores. Não esquece de deixar o seu like aqui no meu vídeo e se inscrever no meu canal para receber os próximos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.